Olá a todos, eu sou Daniel Coimbra, sejam bem-vindos a mais um programa Sobriedade em Foco. Hoje com a presença do senhor Osmani Tadeu de Brito, Exato. que vai bater um papo com a gente, falar um pouco das experiências, né, Osmani? Sim, Que você teve anteriores ao último tratamento. correto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Né? E fala pra gente, Osmani, antes da tua última internação, qual foi a experiência que você teve em outras clínicas? O que isso trouxe para você? Bom, na verdade, assim, eu estou partindo agora para sexta internação, né? Que foi a última concluída. Então, nessas 5, a experiência que eu adquiri, na verdade, assim, eu acho que até teve um despreparo no local que eu estava, devido a pessoas experientes, até mesmo com o tempo limpo, seguindo sugestões, até mesmo grupos de apoio, né? E eu não conseguia me identificar porque eu não criava um vínculo, não tinha um espelho para seguir, não tinha um horizonte, na verdade. E aí eu fui vendo e devido eu poder conversar, ter o diálogo aberto com as pessoas, sempre me colocaram numa situação de eu poder ter algum material deles mesmo, né? E passar a sua orientação. Então, na verdade, assim, eu nunca dei oportunidade para cuidar de mim. Eu sempre estive no ciclo de recuperação, mas quando eu ia ver, eu já estava com o controle na mão, orientando as pessoas. Então, eu me senti, quando eu saía, vamos dizer assim, a autossuficiência, a prepotência, esse orgulho que eu tinha que preparar para mim, né? Eu orientava os outros e não colocava em prática. Na verdade, eu estava sendo um falso testemunho, né? E sempre me levava a recaída depois de um tempo, né? Então, assim, na primeira internação, que eu consegui ficar um pouco mais de tempo em abstinência, porque eu tive um processo de 9 meses numa clínica, no caso seria uma psiquiatria, né? Fiquei no período de 9 meses, quando acabei, através até mesmo da orientação da casa lá, pediram para que eu não continuasse lá, né, e que fosse para uma chácara. Essa chácara seria uma ressocialização, né, na cidade de Piracicaba, onde eu fiquei 4 meses. Então, assim, para mim foi uma coisa que me traumatizou devido ao tempo. Eu fiquei até mesmo sentido, porque eu não tinha conseguido concluir meu curso, faculdade, e realmente minha mãe, como estava sendo orientada para grupos de apoio, ela não deixava eu voltar para casa, então eu tive que me virar, né? Mas para mim, então, um certo tempo foi bom. Por quê? Porque aí eu consegui concluir os estudos, eu consegui um trabalho, né? Que foi o primeiro trabalho que eu entrei, né? E nessa empresa eu consegui ficar aí 8 anos. Então, assim, eu entrei como operador de telemarketing e depois de um tempo eu saí de lá como diretor comercial. Então, assim, foi em cima de trauma, mas eu nunca fui atrás de um grupo de apoio, eu nunca pedi ajuda, sempre foi do meu jeito. Aí chegou um determinado tempo, né? Com o tempo eu fui esquecendo que eu tinha esse problema que é a adicção, né? E eu sempre andando com pessoas, lugares que não é sugerido para mim, e eu voltei ao uso com a bebida, e aí foi acontecendo até que eu cheguei na minha droga de preferência. E assim, depois desse tempo, eu vim chegar no fim de poço, eu cheguei ao extremo, aonde minha mãe, hoje, ela tem todo, vamos dizer assim, uma bagagem, uma estrutura com a minha família, deixou eu me virar até que eu vim pedir ajuda. Então, essa é a diferença, né, sobre o tratamento. Muito bem. Você falou duas coisas que são importantes, né? A primeira coisa que você falou que chama atenção é a questão de você ir para as internações anteriores e em algum determinado momento acabar cuidando de algumas pessoas que estavam lá. Sim. Isso trouxe alguma consequência ruim para você? Qual que foi o diferencial desse último tratamento que você fez? Bom, na verdade, assim, quando eu entrei nesse processo de recuperação, eu vim num momento de sofrimento, né? Então, é assim, uma que eu vi porque não tinha mais espaço, minha família estava totalmente desacreditada, né? As pessoas que eu tinha um relacionamento, casamento, tudo acabado. Então, assim, eu me vi e me deparei com a situação que eu não tinha mais para onde correr. E chegando nessa clínica, através dos psicólogos, psiquiatra, toda a equipe técnica da clínica, foi me dando um suporte, né? Então, é assim, eu vi esse diferencial porque eu comecei a me espelhar, porque assim, os técnicos hoje que atuam nessa clínica são pessoas que têm 7, 10, 15 anos de experiência em adicção e também são adictos em recuperação. Então, assim, eu nunca me espelhei. Então, eu vi aquelas pessoas voltando, eu vi elas falando sobre um final de semana, e eu fui perguntando como funcionava. Eles também frequentam outros grupos de apoio, vão para eventos. Então, assim, isso eu não tinha
participado, não conhecia esse outro lado da recuperação. Então, quando eu me dei nesse momento, né, eu comecei a acreditar que para mim, se essas pessoas estavam dando certo, para mim não ia ser diferente. Eu comecei a colocar algumas coisas em prática, né, e graças a Deus aí só por hoje tem dado certo. Ok. Depois outro ponto que você coloca pra gente, as questões que envolvem as prioridades. Sim. Né? Você colocou que de algumas internações anteriores você não colocou os grupos de anônimos como prioridade para a tua recuperação. Exato. E talvez o próprio trabalho ou as demais condições que aconteceram na tua vida tenham te desviado desse processo que envolve a recuperação. Com certeza. Como que você vê isso hoje? Qual a importância dos grupos de anônimos na tua vida? Qual que é a importância de continuar emanado? Exato. Como que você avalia hoje, tendo experienciado já essas internações anteriores, Sim. e perceber só agora, né, a importância de estar dentro de um grupo de apoio? Na verdade é assim, primeiramente eu até dou prioridade primeiramente à minha pessoa, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre direcionei, eu sempre quis achar o culpado para minha situação. Então nessa internação me mostrou que na verdade não existe o culpado, na verdade eu tenho que realmente olhar para mim, né, e reconhecer meu verdadeiro eu. E é onde eu vim me descobrir, que assim, todos esses talentos que eu vim adquirir com o estudo, ou até mesmo da minha pessoa, eu sempre coloquei em si prática, mas sempre focando no material. Fui uma pessoa que tive sucesso muito rápido trabalhando. Eu com meus 20, 21 anos, eu era uma pessoa que ganhava aí seus 10, 15 mil reais, e eu não desfrutava isso, vamos dizer assim, com felicidade, e sim só com o lado destrutivo, casa noturna, saía, balada, até que um dia eu perdi tudo isso, você tá entendendo? E aí eu fui ver que realmente o dinheiro só me levou à perdição, né? E hoje, essa clínica que eu passei, ela me proporcionou um novo horizonte. O que é? Vivendo simples. Então esse simples, na verdade, é uma simplicidade com qualidade. Então, assim, hoje eu tenho pessoas que estão irmanadas junto comigo, né? Nós moramos numa chácara, lá tem todo um bem-estar, né? Hoje eu posso acordar de manhã, né? Ter um café da manhã, alimentação regrada. São coisas que eu não tinha para mim, eu era uma pessoa totalmente desregrada. Então, todas essas pequenas coisas, esses simples que eu falo, que eu não dava proveito. Então, hoje eu foco muito também no lado da espiritualidade pela manhã. Então, assim, aonde vem resgatando a minha autoestima, né? Também tem duas pessoas que moram comigo, que é o Fábio, que é o Rodrigo, que hoje, pela manhã, eles têm a mesma dificuldade que eu, a gente consegue falar a mesma língua. Então, hoje eu tenho responsabilidade com liberdade. Então, hoje eu posso acordar de manhã, eu posso ir numa padaria, né? Eu posso ir no mercado. Então, antes eu tinha o dinheiro na mão, eu só fazia coisas erradas. Então, hoje não tem necessidade. Hoje eu posso passar um final de semana com a minha namorada, hoje eu posso ir num parque, eu pego reuniões durante a semana. Então, assim, hoje eu tenho essa liberdade. E muitas das vezes essa liberdade eu não sabia usar, não sabia desfrutar dela. Então eu estava preso sempre nos meus passados, nos meus ressentimentos, raiva, culpa que eu mesmo gerava. Então isso eu abominei da minha vida e venho vivendo essa vida aí que tem dado certo. Ok. Osmania, após a conclusão do tratamento, o Sr. Osmania ele ficou vinculado ainda à clínica, desenvolvendo trabalhos voluntários, indo para outras clínicas, né, de menores de idade, onde ele pôde fazer um trabalho voluntário, um trabalho abnegado. E ele ficou numa proposta de casa-moradia. Exato. Queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, como é que foi essa extensão do seu tratamento? Como é que foi ficar na casa-moradia e até certo ponto abrir mão de todos os outros benefícios que você tinha se você voltasse a trabalhar no seu emprego anterior, até mesmo de morar com os seus pais? Sim. Explica um pouquinho para nós sobre isso. Na verdade, para mim foi até muito complicado devido à vaidade, devido bens materiais, de buscar, de eu querer minhas coisas tudo de volta. Então, assim, me chamou muito a atenção quando foi aberta uma oportunidade voluntária na Casa Dia aqui da cidade de Cosmópolis, né? Eu agradeço, sou muito grato pelo trabalho que desenvolve lá. E assim, eu vi com o meu testemunho, né, com a minha experiência de vida, com essas recaídas que eu tive, que tudo isso me dá, vamos dizer assim, até um grau de espiritualidade, eu estar bem, porque